Então, gente, vamos para mais uma aula. Bom, na aula de hoje nós falaremos de 2 capítulos, tá? O capítulo 1, que nós já iniciamos na aula passada, tá? Que é Paisagens da Europa, que Paisagens Climobotânicas da Europa. E nós adentraremos de fato no capítulo 2, que é a busca da identidade da Europa. Tudo bem, gente? Bom, meus amores, as paisagens climatobotânicas da Europa, tá? Gente, o clima da Europa, ele é temperado, basicamente, tá? E ele está localizado na zona temperada da Terra. Portanto, tem como características principais estações do ano, tá? Primavera, outono, verão e inverno. Bom, gente, vamos adentrar de fato no assunto, tá? Bom, o clima temperado oceânico e sua vegetação floresta temperada. Então, gente, no oeste europeu, o clima temperado oceânico predomina na maior parte das zonas litorâneas, certo? A floresta temperada, ela se diz decídua ou caducifólia. O que isso quer dizer? Bom, as folhas, elas caem periodicamente durante o outono e inverno, tá? Gente, as massas de ar úmida, elas atingem no litoral e influenciam no clima, distribuindo as chuvas ao longo do ano, certo? Uma vez que o inverno, que dura cerca de 3 meses, ele é bastante rigoroso e a água, ela chega até congelar no solo, tá? Então, basicamente, nesse primeiro clima, temperado oceânico, com sua vegetação floresta temperada. Gente, o clima subpolar, segundo, e sua vegetação, taiga e tundra. Gente, ao norte da península da Escandinava e da Islândia, predomina o clima subpolar, onde os invernos são rigorosos e o gelo cobre o solo por no mínimo 4 meses, tá? A vegetação, gente, a taiga, ela é formada principalmente por coníferas, tá? Como os pinheiros. E é também conhecida como floresta de cones, floresta de coníferas ou floresta boreal, porque está localizado no hemisfério norte, tá? Já a tundra, ela precisa que ocorra o degelo para aparecer, tá? E aí se trata de uma vegetação de herbácea e seu ciclo vegetativo, ele é breve. Em poucos meses botam florescem e frutificam, tá? E aí basicamente tem alguns vegetais, que são as pétalas, os olmos e orvalhos, que são exemplos de espécies pertencentes a essas florestas. Tudo bem, gente? Gente, o terceiro é o clima semiárido, com sua vegetação estepe, tá? Ao norte, eu quero que vocês compreendam, do Mar Negro e ao noroeste do Mar Cáspio, tá? Apresenta o clima semiárido, tudo bem? E ele tem dias muito quentes e noites muito frias, tá? A vegetação, gente, ela apresenta, no caso das estepes, por serem empobrecidas, secas, com plantas rasteiras e arbustos. O quarto, gente, é o temperado continental, com a vegetação floresta boreal, a taiga e a floresta temperada. Gente, olha só, principalmente as estepes, onde as plantas herbáceas, elas se desenvolvem nas próprias, tá? Na Europa Oriental, gente, e Central, o clima predominante, como eu já falei para vocês, é o temperado continental, tá? Que apresenta uma grande amplitude térmica, tendo invernos muito frios e verões bem quentes, tá? Com chuvas menos regulares. Bom, e o quinto, clima mediterrâneo, tá, gente? Gente, no sul do continente europeu, o clima característico, como eu já falei, é o mediterrâneo, que apresenta como um clima subtropical, tá? Com invernos rigorosos, tudo bem? E verões bastante secos, tá? Gente, e a sua vegetação é de pequenas árvores e espinhos. Então, observem nessa imagem que eu coloquei para vocês observarem, tá? E agora, adentraremos no próximo capítulo, tá? A busca da identidade da Europa. Então, gente, os aspectos gerais da ocupação humana na Europa. Gente, olha só. Entre mais ou menos 8.500 a 8.000 anos antes de Cristo, a agricultura, ela foi introduzida no continente europeu, a partir da Grécia e dos Balcãs, tá? E a população, ela teve um processo de inicialização da fabricação de pequenos utensílios de cobre e ouro, tá, gente? E aí, a língua é um elemento que confere maior destaque e identidade aos grupos humanos, tá?
Em geral, povos que falam línguas pertencentes ao mesmo tronco linguístico, eles apresentam similaridades. E aí, existem basicamente, eu quero que vocês observem duas línguas, que são as mais comentadas, tá? A língua germânica, que ela é comum ao norte da Europa, tá? Como o sueco, norueguês, o alemão, o inglês, o holandês e o islandês. E a língua latina, tá? Que ela é comum, próprio da região do Mediterrâneo, tá? Que é o espanhol, o português, o catalão, o italiano e o francês. Tudo bem, gente? E aí vocês observem as religiões predominantes na Europa, tá? O cristianismo católico romano e o cristianismo ortodoxo oriental, tá? Basicamente são as duas religiões que perpassam. Bom, gente, a Europa, do grande Império Romano à fragmentação política. Então, olha só, gente, para adentrarmos no assunto, nós precisaremos entender o que foi o Império Romano, tá? Gente, o Império Romano, ele foi o período pós-republicano da antiga civilização romana, tá? E ele é caracterizado por uma forma de governo autocrática. Você deve estar se perguntando, o que seria autocracia? Gente, a autocracia ela é uma forma de governo no qual há um único detentor do poder político do Estado, tá? Isto é, há um só governo, tá? E ele é liderado por um imperador. Gente, além disso, durante os séculos 19 e 20, com o fortalecimento dos Estados nacionais, a chamada unificação da Europa teve um único império que se manteve aceso, tá? E aí aconteceram muitas guerras, gente, tá? Provocadas por potências europeias. Tudo bem, gente? Então, olha só, leiam comigo. Com o fim do Império Romano do Ocidente, o continente se fragmentou em unidades menores. E durante a Idade Média, o território europeu viveu sob a tutela da Igreja. Observe nessa imagem, tá, gente? Essa imagem, ela foi tirada durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Tudo bem? E aí, a Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu no início do século XX. A Alemanha, aliada ao Império Austro-Húngaro, ela ressuscitou o projeto de unificação da Europa pela força, o que culminou a Primeira Guerra Mundial, certo? E aí eu quero, gente, que vocês assistam a um filme. Eu não sei se vocês já assistiram, tudo bem? Mas eu indico um filme muito bom, chamado 1917. Você deve estar se perguntando, esse filme fala sobre o quê? Gente, esse filme, ele está baseado, né, na Primeira Guerra Mundial. E a história dele é a seguinte: ela está na Primeira Guerra Mundial, no qual 2 soldados britânicos, eles recebem ordem aparentemente impossíveis de cumprir, tá? E em uma corrida contra o tempo, esses 2 soldados, eles precisam atravessar o território do inimigo. E ele tem o objetivo de entregar uma mensagem para salvar basicamente 1.600 soldados, tá? Seus companheiros. Então eu peço que vocês assistem esse vídeo, porque ele retrata basicamente como foi a Primeira Guerra Mundial, tá? Das trincheiras, como era basicamente o objetivo de cada equipe, tudo bem? Bom, 3. Formação da União Europeia. Então, gente, para que tudo isso acontecesse, teve um processo histórico, tá? Então, gente, olha só. A atual integração dos países europeus, ele é o resultado de um esforço que remonta após essa guerra, tá? Logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? Que teve término lá em 1945, ficou claro que os antigos aliados, os Estados Unidos e a União Soviética, eles tinham propostas diferentes, tá? Para a reconstrução europeia. De um lado era o capitalismo dos Estados Unidos, do outro era o socialismo, que era a União Soviética, tá? Gente, então observe nessa imagem comigo, tá? E aí teve a divisão da Alemanha. Essa divisão, ela foi consolidada basicamente nos anos de 1945 e 1949. E aí teve grande marco nessa ruptura entre os aliados. De um lado era o lado ocidental da Alemanha, que se defrontava com a antiga rivalidade entre França e Alemanha, tá?
E a situação, após a derrota nazista, ameaçava a colisão do bloco. Então, de um lado, era a Alemanha Ocidental, que era capitalista, e de outro lado era a Alemanha Oriental, que era o comunismo. De um lado estavam os Estados Unidos, do outro a União Soviética. No ano de 1950, o ministro das Relações Exteriores da França, chamado Robert Schuman, ele sugeriu que o carvão e o aço da França e da Alemanha fossem colocados sob alta autoridade comum, tá? Estabelecendo a livre circulação dos produtos, tá? A ideia, pela primeira vez, de instituir uma autoridade independente dos governos nacionais envolvidos no acordo. O objetivo da proposta, gente, entretanto, era mais amplo, o que tornava ainda maior sua importância histórica e geopolítica. Na prática, a proposta viabilizou com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, no ano de 1952, tá, gente? E aí teve um novo organismo, que ele foi aberto a todos os países europeus que nele quisessem entrar, tá? Além da França e da Alemanha, aderiram, tá? A Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Por isso chama Benelux, tá? Certo? Encaixado entre as duas potências rivais. E a Itália, certo, gente? Então, observem comigo. Nesse mapa, a França, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha e Luxemburgo. E, gente, olha só. No ano de 1957, os países eles integraram a CECA e assinaram um tratado chamado Tratado de Roma, tá? Esse tratado, ele criava a Comunidade Econômica Europeia, a CE, tá? Mercado Comum de Pessoas, Capitais, Serviços e Mercadorias. E a Comunidade Europeia de Energia Atômica, a CEA, tá? O período entre 1957 e 1970, gente, ele foi marcado pela concretização dos períodos principais, tá? E aí tem um objetivo. O primeiro era uma política comercial comum, que era o PCC, que estabelecia uma tarifa aduaneira uniforme entre a CE e os demais países parceiros, tá? E teve a política da agrícola comum, que é o PAC, tá? Gente, nesse período existem algumas características, tá? Foi estabelecido algumas políticas. Dentre elas, seria a política dos transportes, a política da concorrência, impedindo a distorção das regras do mercado. A política regional, buscando evitar os desníveis entre as várias regiões europeias. E a política da energia e de telecomunicações. Gente, após isso, existia um tratado chamado Tratado de Nice. Esse tratado ele foi adotado pelos Estados-membros da União Europeia, em Nice, em dezembro de 2000. E ele foi assinado no dia 26 de fevereiro, no ano de 2001. E ele entrou em vigor no dia 1º de fevereiro, no ano de 2003. Então, gente, observem comigo esse mapa, tá? E aí vocês conseguem observar os 12 países, aí em lilás, os 12 países que formaram o Mercado Comum da Europa até 1994, de verde, os países que ingressaram na União Europeia em janeiro de 1995, em amarelo, países que ingressaram na União Europeia em maio de 2004, em laranja, países que se recusaram e ingressaram na União Europeia em 1994 e 5, tá? E tem os estados associados, que é a Suíça. Então, gente, vamos conhecer a bandeira e a zona do euro, tá? Gente, a bandeira da União Europeia, ela tem 12 estrelas porque, tradicionalmente, este número, ele constitui um símbolo de perfeição, tá? De plenitude e unidade. Por isso, a bandeira ela se mantém inalterada. Essa é a bandeira da União Europeia, tá? Independentemente dos alargamentos da União Europeia, tá? O círculo das estrelas douradas, ela representa a solidariedade, tá? A unidade e a harmonia entre os países da Europa, tudo bem? E ao lado nós temos a zona do euro. Então, gente, após isso, existiu a crise na zona do euro, tá? Então, olha só, as moedas nacionais, elas costumavam trazer imagens que simbolizavam a história e as paisagens dos estados. A moeda da Europa, ela não poderia fazer isso, pois na Europa,
tá, gente? A Europa não era um estado, mas uma comunidade de nações. O nome escolhido, euro, zona do euro, foi para a nova moeda, também devido refletir a ideia de unidade acima das nações. Então, euro foi o nome selecionado, tá? Então, observe comigo essa imagem, que é o euro, tá, gente? Que é o símbolo europeu. Gente, após isso, teve uma crise em 2008, tá? Após todos esses anos, teve uma crise, que ela teve início no mercado imobiliário dos Estados Unidos, tá? E logo ganhou proporção mundial. Então, a crise, ela teve início nos Estados Unidos e teve proporções mundiais, tá? E a Europa não demorou muito para sentir isso, não. A Europa teve crise, sim. E aí nós chegamos no ponto ápice, que é o Brexit, tá? Brexit. E aí você me pergunta, por que o Reino Unido está deixando o bloco? Então, observe essa imagem, que é um zíper que está separando o Reino Unido à União Europeia, tá? Gente, o que é o Brexit? Gente, o Brexit, ele é saída britânica, basicamente, tá? E esse termo, ele é mais comumente usado quando se fala da decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia, tá? E aí, gente, teve um plebiscito, que ele foi realizado no dia 23 de junho do ano de 2016, tá? E aí, os eleitores, eles puderam decidir se o reino que deveria permanecer ou deixar a União Europeia. Então, teve uma espécie de votação. E aí, o povo, ele votou se era ou não para deixar a União Europeia, tá? E a maioria, com 52% contra 48%, decidiu que o país deveria deixar esse bloco, tá? Gente, mas olha só, eu quero que vocês compreendam que essa saída, ela não aconteceu de imediato, não, tá? Foi inicialmente marcada para o dia 29 de março de 2009. Então, olha só, de 2016 até 2009, teve um processo árduo para que fosse a saída, tá, do Reino Unido, tudo bem? E aí, o que acontece? Esse prazo, ele não foi cumprido, tá? E acabou adiado por 3 vezes, tudo bem? E aí, ele foi adiado até o dia 31 de janeiro de 2020, tudo bem? O ano que nós estamos. E aí, o que acontece? O Reino Unido, ele saiu do bloco da União Europeia. E aí, eu quero que vocês observem esse cara que está nessa imagem, tá, gente? Gente, durante a campanha, o nome desse cara se chama Boris Johnson, tá? E ele é o primeiro-ministro do Reino Unido, tá? E ele prometeu que o Reino Unido, ele sairia da União Europeia dentro do prazo, que foi 31 de outubro de 2019, tá? Com ou sem acordo. Gente, as discussões, elas se concentravam nos termos divórcio. Então, basicamente, quando havia a reunião entre os parlamentares, tá? A palavra divórcio era mais comentada, porque ela definiria como seria a saída do Reino Unido, não no que ocorreria após a separação. E aí, o que acontece? Em outubro, Boris Johnson, ele se viu, então, obrigado a solicitar a União Europeia um novo prazo de divórcio, tá? O que foi concedido. Então, na hora de 23 horas, tá? Basicamente aqui em Brasília, no horário de Brasília, às 8 horas, de 31 de janeiro, o Reino Unido, ele sai da União Europeia. Então, espero que vocês tenham se compreendido esse processo da saída do Reino Unido, chamado Brexit. Gente, olha só, tem algumas atividades referentes no livro de vocês que eu quero que vocês compreendam e façam, tá? São nas páginas 22, 31, 33, 36 e 38, tá? Nós faremos da mesma forma que nós já iniciamos nas aulas anteriores. Nós damos o assunto e resolvemos os exercícios. Eu quero que vocês façam os exercícios porque, basicamente, nós resolveremos juntos na próxima aula. Os exercícios aleatórios e os exercícios referentes ao livro, tá, gente? Eu espero, basicamente, que vocês tenham compreendido o assunto, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo para que nós possamos resolver juntos. Tudo bem, gente? Então, fiquem com Deus. Até mais.